Pra gente começar, eu queria que você me contasse um pouco antes do Corinthians, né? Como é que você começou a jogar bola, se você já começou no gol, se você queria ser jogador de linha. Sei que é uma pergunta meio que todo mundo faz, mas eu acho interessante de você me contar um pouco sobre isso. Tudo começou com meu irmão. Eu posso dizer assim, meu irmão sempre foi apaixonado por futebol. Então, desde pequeno ele jogava. E aí ele entrou em um chute inicial, no chute inicial São Miguel, e começou a fazer aulas lá. E nesse meio termo, que já estava uns 2, 3 anos fazendo lá no chute inicial e também nos clubes já, a escolinha ia ser vendida. E aí, nisso, o professor, que era um dos professores da escolinha, mais meu pai, e mais um outro professor, dois professores, meu pai, compraram a unidade de São Miguel Paulista, do chute inicial. E nisso que a unidade era do meu pai, eu sempre fui mais gordinho. Eu sempre fui, então com 5, 6 anos, assim, eu tava bem. Com uns 4, 5 anos eu tava bem gordinho. E eu precisava fazer esporte, assim, em casa. Em casa era assim, você precisa fazer esporte para a saúde. E aí eu entrei na chute inicial. Posso falar que o primeiro dia foi bem ruim. Tipo, eu chorei para entrar na aula, não queria tudo. E aí, no segundo dia, já mais calma, assim, foi ter um coletivo. E aí, no coletivo lá, o professor falou assim: vamos começar aqui. Aí tinha 2 moleques escolhendo o time. Quem que ataque? Quem que é? Levanta a mão. Os moleques não me escolheram. Levantei a mão no meio campo. Levantei a mão, ninguém me escolheu. Lateral, levantei a mão, nada. Zagueiro, nada. Sobrou o gol. E aí, e aí foi assim, aí eu fui pro gol naquele treino, no meu segundo treino, e não saí mais, assim, tipo, me apaixonei pela profissão, e aí foi assim que eu comecei na minha história no gol começou assim, por caminho torto, mas deu certo. Nossa, muito legal, gostei muito dessa história. Assim, é legal ver como você entrou não só por conta do futebol, mas como por causa da saúde também, né? Pra fazer o esporte e mostra a importância do esporte também. E aí eu queria saber como é que foi que você chegou no Corinthians? Quando que foi isso? Como é que foi esse processo? Você pode me contar um pouco? Eu com cerca de. Eu entrei na escolinha com 5 anos, por aí, e já como eu entrei no gol, me apaixonei assim, meu irmão, ele sempre jogou em clube federado, assim, de futsal, de campo, então ele já estava nesse ramo, assim. E eu, como goleiro, acompanhava ele em todos os jogos e descobri uma escolinha de goleiro especializado em futsal, que é do Thiago, não sei se você conhece, o goleiro que era da seleção brasileira. E aí eu entrei nessa escolinha e, tipo, para evoluir como um goleiro, eu que procurei tudo, assim, eu com 6 anos procurei, entrei, achei a escola, meus pais toparam. E lá na escola os professores viram que eu tinha um potencial assim. E aí a mãe de um aluno chegou no meu pai e falou: eu tenho interesse de levar o Dedé para clube e tal. Tem um Abasf, que é de São Bernardo, ele tá precisando de goleiro. Você não quer levar o André para fazer um teste lá? Aí meu pai falou: putz, começar a correria de novo, que meu pai já conhecia com o meu irmão. Ele não queria, assim, tipo assim. Aí nisso meu pai falou pro professor da escolinha. Ele falou: não, vou ligar aqui pro Célio, que era o técnico do Corinthians, que ele conhecia, técnico do Sub-7. Nisso ele ligou pro Célio, era o técnico, falou: não, pode mandar. E aí nisso fui lá, cheguei no Parque São Jorge, cheguei para fazer o teste, meu pai brinca que foi o teste mais rápido que ele já viu, que ele acha que eu tava possuído esse dia, assim. Ele fala, tinha muito moleque, assim, tinha 60, 70 moleques então era 5 minutos para cada moleque, e aí falou que eu entrei assim e eu catei muito, assim, eu não lembro assim muito bem, mas ele falou que eu catei muito. E ele falou que deu 5 minutos assim, o técnico me tirou. Aí meu pai ficou todo triste, né? Falou, pô, ele tava tão bem, né? Já tirou. Aí falou que o técnico de goleiro chamou meu pai e falou, ó, gostamos dele, terça-feira ele já começa com a gente. Tá no grupo, assim. E nisso eu tava fazendo um teste na portuguesa também. Só que aí meu pai falou, pô, aí virou pra mim e falou assim, ó, você quer ir pra portuguesa ou quer ficar no Corinthians? E eu, como corintiano roxo,
falei, Corinthians. Então aí foi assim, aí eu comecei com 6 para 7 anos no futsal. E foi assim que eu entrei no Corinthians, assim, na parte do futsal, aí depois tem a transição para o futebol de campo, mas assim que eu entrei no clube. Nossa, muito legal essa história. E legal que você me contou também que você com 6 anos procurando, e isso me mostra, né, como goleiro é uma coisa que ou você ama ou você não gosta mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa de paixão mesmo. E eu queria saber, você estava falando do futsal, e aí como é que foi seu tempo no futsal lá? Depois como é que funcionou sua transição pro campo? Conta um pouco como que foi. De goleiro tem que ser louco pela profissão, senão não aguenta. Mas então, assim, meu tempo no futsal foi muito bom. Todo mundo que joga futebol tinha que jogar um futsal, assim, tinha que ter essa experiência, porque agrega várias coisas, não só para goleiro, principalmente para jogador de linha. E eu entrei com 6 para 7 anos, fiquei desse tempo até meus 13 anos no futsal. Ganhei 4, 5 títulos paulistas, assim, foi um período muito bom e um esporte que eu gostava muito. Ali por volta dos 9 anos, a gente começou a fazer a transição para o futebol de campo, assim, o futsal, lá no clube, eles nos indicam para o campo e a gente começa a treinar no society com 9 anos. A gente fica 1 ano treinando no futebol de society, até pelo campo ser muito grande. E esse período aí dos 9 anos, eu fiquei treinando no society. E aí fui aprovado, assim, no final, teve uma seletiva para ver quem ia para a base do campo e eu fui selecionado. E aí eu entrei no futebol de campo, mantive, assim, jogando futsal e campo dos 10 aos 13, até o final dos meus 13 anos. O futsal me ajudou muito em hoje coisas que eu faço no campo, assim, tem muitas situações que, assim, eu falo que são 2 esportes, ainda mais para goleiro, são 2 esportes muito diferentes, assim. O futsal, vem bola toda hora, você pode fazer defesa toda hora. O campo, às vezes, tem aquele jogo que vem uma bola na gaveta, você toma o gol e, tipo, não tem o que você fazer. Eu, particularmente, gostava mais do futsal, assim, tipo assim, eu achava o futsal mais legal. Mas por questões de visibilidade, e aí eu acabei, a partir dos 13 anos, preferindo ficar só no campo, assim. Mas essa foi minha transição, assim, tipo, a partir dos 9 anos começou e aí deu sequência. Muitos garotos, né, fazem essa transição do futsal pro campo e vocês acabam convivendo muito tempo juntos. E eu queria saber se você tem amigos que você leva, assim, desde a época do futsal que estão aí com você até hoje, ou que já saíram, e eu queria saber se isso ajuda vocês a ter um entrosamento melhor na hora do jogo, se essa convivência ajuda vocês. Sim, então, a gente realmente, assim, a gente convive às vezes mais entre nós do que com a própria família. Eu lembro de ter um período, assim, dos meus 10 até os 13 que eu jogava os 2, que eu estudava de manhã, saía da minha escola meio-dia, ia correndo, e assim, minha mãe me levava ao Parque São Jorge para estar lá 1 hora, treinava futebol de campo das 2 às 4, e às 18 começava o futsal, então ficava da 1 até as 8 da noite no clube, almoçava lá, jantava lá, então, isso acaba aproximando, querendo ou não. Hoje, do primeiro grupo, assim, que estava comigo desde os 7 anos, não sobrou ninguém, assim, do primeiro grupo, eu sou o único, mas tem moleques que estão do 8, do 9, que eu conheço há bastante tempo, e se aproximam, porque querendo ou não, eu passei muito, eles são as pessoas que eu passei mais tempo, assim, perto, sem contar minha família, com certeza são as pessoas que mais me conhecem, sabem todos os seus defeitos, todos os seus acertos, seu jeito, ser mais quieto, mais extrovertido. Isso ajuda, porque chega na hora do jogo, você sabe por quem você tá jogando, assim. Querendo ou não, no futebol de campo tem 11 caras em campo, tem mais os reservas, mas às vezes vai ter aquele cara que não tá em um bom dia, que não tá que as coisas não estão acontecendo para ele. E você sabe que o cara trabalha, que o cara realmente tá em um. Você vai fazer a mais por ele, você vai tentar se esforçar mais.
Isso até mesmo com entrosamentos. Às vezes você se conhece em um olhar, você não precisa falar. Tipo assim, você já tá há tanto tempo, você passa tanto tempo com um cara, que em um olhar ele te entende, você entende, consegue sair uma jogada. Então, hoje, assim, tem cerca de 4, 5 moleques que já estão há 10, 9 anos aí comigo e que são minha segunda família, querendo ou não. Tu sabe muita coisa de mim, sei deles, a gente se conhece pelo olhar. Então, com certeza ajuda. É bem isso que você falou, né? Forma uma segunda família mesmo, uma amizade muito forte. E aí, você também comentou que você passava muito tempo no clube, tinha que estudar. Essa rotina para um garoto é difícil? É difícil você conciliar estudo, treino, jogo? Como que funciona isso? É difícil porque é exaustivo, assim, querendo ou não. Para um moleque de 10, 11 anos, você ir para a escola de manhã, aí depois você ter que ir para o treino. Depois, você tem o compromisso de ter um horário. Primeira coisa assim que eu acho que o esporte traz, isso não só o futebol, ele te traz uma responsabilidade um pouco mais cedo. Tipo assim, você fica mais maduro mais rápido. Porque você tem compromisso com o horário para chegar, querendo ou não. Eu tô te falando mais por mim. Eu, como comentei, eu sempre fui um cara que tive problema com peso. Então, eu tinha que manter uma dieta por causa que eu tinha tendência fácil para engordar. E questão de horário, então é difícil. Às vezes uma criança de 10, 11 anos, ou mesmo um adolescente de 14, a criança quer brincar, quer no seu tempo livre, ela não quer estudar. Tipo assim, você treina cedo o treino, a gente tinha que saber que a gente tinha que estudar naquele período, porque era o único momento que a gente tinha. Não é que a gente tinha um outro horário, que aquele era a hora que a gente podia estudar, fazer nossos deveres. Então tinha que ser naquele momento. Se não fosse, a gente ia ficar com coisa para fazer e não ia dar. Então o esporte, essa pressão de estudar, jogar, acaba fazendo você amadurecer mais rápido. Então, e com isso assim, para uma criança de 10, 11 anos é bem difícil mesmo. O plano B a gente tem que ter, porque uma lesão pode fazer a gente parar de jogar, ou mesmo não dar certo, ou mesmo se der certo, nossa carreira é curta. A gente não vai trabalhar até os 60. Uma carreira de um atleta hoje é dos 35 aos 40 ali, no máximo. E você vai fazer o quê depois? Você não vai fazer nada? Então ele sempre falou assim, que eu não podia parar de estudar. E isso eu sempre levei a sério e sempre tentei otimizar meu tempo. Isso era uma coisa que eu achava que eu fazia bem. Por eu saber que eu tinha pouco tempo, eu tinha que prestar atenção na aula para tentar pegar as coisas mais rápido. Eu via que tinha muito amigo meu de escola que ficava brincando e tal, e eu quieto lá anotando. Falava, pô, você é muito sério, não? Falei, porque eu não tenho tempo de depois para a prova ficar 3 horas estudando. Eu tenho que prestar atenção, dar uma olhada antes da prova e fazer. Então eu sempre tentei otimizar isso também com a escola para facilitar. Legal, e aí fica tipo um ensino para a vida toda, né? Não só para a carreira. E aí eu queria te perguntar também, que você estava falando muito da sua questão física e tal. Você acha que o clube ele te dá uma estrutura para você ter um preparo físico bom? Como que funciona isso, assim, lá dentro do clube? Isso eu acho que o clube peca um pouco, assim. Por eu ter uma boa questão financeira, assim, da minha família, então eu sempre corri mais por mim, assim. O clube me cobrava, mas não me dava ferramentas para eu ir atrás dentro do próprio clube, sabe? Então, tipo, até meus 13, 14 anos, eu ia na minha nutricionista, que eu tinha que pagar, assim, minha família, suplemento, essas coisas, era tudo por conta da minha família, tudo. A partir dos 14 anos, no futebol de campo, no futsal que eu parei, então não tive essa. A partir dos 14 anos no futebol de campo, começou a ter um cuidado maior. Tipo, como o clube começou a oferecer almoço, assim, tipo, um almoço com a dieta deles, assim, disponibilizou a nutricionista pra gente ir.
Eu acabei não indo porque eu já tinha um acompanhamento com a minha, mas tinha muito moleque que disponibilizou nutricionista, questão suplementar, de ver, pô, esse moleque não desenvolveu ainda fisicamente. Então, acho que a partir dos 14, 15 anos, o clube te dá mais ferramentas. Mas também não é muito, é mais você tem que mais correr por você, porque se você ficar para trás, você é cortado, assim. Se você não seguir o que o clube quer, o clube quer algo. Para você fazer, você vai ter que correr atrás. Às vezes eles não te dão todas essas ferramentas. Assim, eu acho que isso é uma coisa que pecam, querendo ou não. Sim, entendo. É uma coisa que provavelmente o clube já deve estar de olho para tentar melhorar, alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria, agora que eu te perguntei da parte da questão física, eu queria te perguntar da parte técnica. Em relação aos goleiros, como é que funciona o treinamento? O que é principalmente cobrado? Por exemplo, a saída com o pé já é uma coisa que está já instruída para vocês desde novos, a tentar sair jogando, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente tem um treinamento bem diferente e bem específico, querendo ou não. Enquanto os moleques estão com preparador físico, tudo, a gente está com técnico de goleiro, meia hora, 40 minutos, sempre fazendo o treino específico. E assim, essa questão com o pé, ela é cobrada, mas no começo nem tanto, assim, sabe? Com os 10, 11 anos, tipo, tem uns estímulos, mas não é tão cobrado. A partir dos 13, 14 anos, que aí o jogo começa a ficar mais rápido, o goleiro começa, querendo ou não, a ser mais inserido não só em defesa, tem que trabalhar com o pé, aí sim, aí é cobrado, só que eu também acho que, assim, eles pecam um pouco, porque poderia ser melhor trabalhado desde o começo. Às vezes você chega nessa, eu vejo muito moleque que chega e aí cobram resultado dele com o pé, e às vezes o moleque nunca teve um estímulo de usar o trabalho com o pé. Então, querendo ou não, se eu for pegar os jogos dos goleiros, os goleiros usam mais o pé do que a mão. Hoje você usa muito mais o pé do que a mão. Claro que a mão você vai usar para fazer defesas, lances importantes, mas o goleiro toca muito mais com o pé do que com a mão na bola. Então é muito cobrado. Mas não é tão estimulado desde o começo, desde lá de baixo, e sim mais a partir dos 13, 14 anos, onde aí começa a ser mais cobrado. E da parte técnica, assim, com a mão, eu acho que é bem importante, porque um cara que ele tem uma boa técnica, que ele tem uma boa defesa, uma boa saída de gol, ele se destaca, querendo ou não. Um cara que tem um chute difícil, ele segura, em vez de espalmar, ele se destaca. Ele é um cara que chama atenção. Então, isso sempre é uma das coisas que eu busquei sempre aprimorar a técnica, porque eu acho a coisa mais importante, querendo ou não. Porque a gente vai errar. Uma hora o goleiro vai errar e não tem o que fazer. Os jogadores erram um passe em todo jogo, uma hora a gente vai errar alguma coisa que a gente treina. Mas se minimizar isso, eu acho que é muito importante. E a técnica é o fundamental, assim, você ter uma boa queda, uma boa saída de gol, você fazer cobertura bem, também ter uma boa leitura, então... E a gente treina tudo isso, tipo assim, é difícil a gente repetir um treino na semana com o técnico de goleiro. Segunda a gente treina a queda, terça a gente faz trabalho com o pé, quarta saída de gol, então tem muitas coisas pequenas que quem tá de fora não vê. Eles não sabem que tem um dia que a gente treina só situação cara a cara, mano a mano, que vai ter uma bola no jogo e é improvável da gente catar. É 70% pro adversário fazer o gol do que pra gente defender. Mas a gente treina, porque para essa uma bola a gente tem que estar bem preparado e tentar fazer um milagre. Então a gente treina de tudo que você for imaginar, assim. Qualquer coisa que você for imaginar, eu já fiz um treino para aquilo. E em relação aos campeonatos, agora na atual categoria que você tá, o que vocês vão disputar esse ano? Como é que tá vindo essa preparação? A gente teve um tempo de pandemia, ainda tá rolando a pandemia, né? Mas a gente teve um tempo onde as coisas ficaram mais paralisadas. Então como é que tá rolando essa preparação de vocês para essa atual temporada? Então, para essa temporada, a categoria sub-17, até por conta da pandemia, tem muitas incógnitas. O que está certo hoje é o Campeonato Brasileiro Sub-17,
A gente começa a disputar dia 7 de maio agora contra o Inter de Porto Alegre. É um campeonato brasileiro que você pega o ranking da CBF, os 20 primeiros times, 2 grupos de 10, só turno, depois quarta, semifinal. Isso tá certo, isso começa dia 7 agora, já foi adiado 2 vezes por conta da pandemia, estava marcado para 23 de março, aí mudou para 16 de abril, acho, e agora 8 de maio. Então já teve 2 vezes que a gente já estava nessa expectativa de estrear e não aconteceu. Confirmado é esse campeonato. A gente tem chance de ter o Paulista Sub-17, só que não está confirmado até por conta da federação da pandemia. Assim, eu ouvi dizer que a federação não quer ter um campeonato se a população não estiver vacinada. Porque é um gasto, querendo ou não, para os clubes, testes de Covid toda hora. Um clube gasta para testar todo mundo, como normas de segurança contra a Covid, gasta cerca de 8 mil para um jogo. Um clube grande consegue. Agora você vai pegar um clube médio, um clube de interior, um clube pequeno, ele não consegue ter isso. Então não adianta ter um campeonato de 6 times que vão conseguir pagar. Eles estão tentando, então eles estão dependendo da vacina para isso. E podem acontecer campeonatos, a Copa do Brasil Sub-17, pode ser que aconteça. Ainda está indefinido quem vai participar de São Paulo, porque a Copa do Brasil é o seguinte, vai o campeão e o vice-campeão do estado. Só que por não ter tido Paulista no passado, não teve o campeão. Então, eles estão para ver como que vai ser a definição dessas vagas para esse ano. E fora que, assim, às vezes pode acontecer um campeonato em outra cidade do Brasil, ou um campeonato fora do Brasil, mas isso é mais difícil, assim. O que eu posso falar que hoje a gente tem confirmado é o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, só isso, por enquanto. Entendi. É complicado, né? A pandemia ela deu uma complicada boa em todos os setores assim, da sociedade e o futebol acaba sendo impactado por isso também, principalmente vocês que são da categoria de base. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente, durante esses campeonatos, muitas vezes vocês podem acabar pegando rivais como Palmeiras, São Paulo, Santos, e eu já vi muito jogo da base que é bem pegado, clássico. Eu queria saber se essa filosofia, ela já é uma coisa que é passada pra vocês desde pequeno, sabe? Se, tipo, desde pequeno, quando vocês enfrentam o Palmeiras, se já é aquela coisa pegada, aquele jogo duro, como é que funciona isso pra vocês? Assim, desde que eu me conheço por gente ali com 7 anos jogando no futsal, jogo contra Palmeiras, contra Santos e São Paulo é jogo diferente, assim. Já é passado essa atmosfera pra gente, que é um jogo diferente, que é um clássico. Claro, assim, que com essa idade você não tem a pressão. Sim, você tem a pressão do clube, assim, do técnico e tal, mas não tem a pressão de torcida. Mas desde pequeno eles se ensinam que são jogos diferentes, que são clássicos, que são importantes, que pela história... Tem muito moleque que não é corintiano, não é de outro e não conhece. Então eles sempre falam que a história de Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo é gigante. E sim, tem grande chance da gente pegar. O Santos está no nosso grupo. Recentemente a gente fez um amistoso contra o Palmeiras, que a gente acabou ganhando, foi um amistoso preparatório. Eu pude jogar, catei um pênalti até. Sim, e aquele negócio, clássico é clássico, assim, a gente se conhece, eu falo com o moleque do Palmeiras, com o moleque de São Paulo, a gente é amigo, mas dentro de campo é outra coisa, assim, a gente vai rir, a gente pode até sair junto, fora do campo, mas dentro do campo, e até hoje, na nossa categoria que a gente tá, hoje, como você fala, você já viu muito jogo, e tem muito torcedor que vê jogo, que ele sabe que já segue a gente em rede social, que já vai lá cobrar. Então, hoje a gente já tem essa pressão de mostrar que não é só um jogo, né? Tipo, se a gente perder, tudo bem. Pô, o Palmeiras venceu. Não, é o clássico. É aquele jogo que você tem que dar 210% de você. Que você pode estar péssimo tecnicamente, mas vontade não pode faltar.
que se você perder o jogo, você vai lembrar até o próximo confronto daquele jogo e vice-versa. Então, clássico sempre ensina, assim, que antes desse amistoso que teve contra o Palmeiras, nosso auxiliar chegou e falou assim, amistoso é o caralho. É jogo já, é Corinthians e Palmeiras, e quem não entende disso não precisa jogar se não quiser. Porque, então, pra você ver, um amistoso que não valia nada, a pressão, a gente já tinha a pressão que, não, é clássico e temos que ir pra cima, temos que vencer. Então é o que eu falo, tipo, a gente é amigo, a gente se conhece, a gente fala, só que dentro do campo, às vezes rola até uma briga ou outra que é desnecessário, eu acho, assim, não é uma coisa que vai agregar, mas que é coisa da hora do jogo. Às vezes você tá lá e você quer tanto vencer, só que o outro time também quer vencer, que acaba tendo um conflito. Então, respondendo sua pergunta, desde pequeno, clássico é clássico e não tem outra conversa. Não, e essas brigas acabam acontecendo, né? Todo mundo quer vencer, isso é normal do esporte, não tem muito o que fazer, mas é muito legal isso, porque aí quando vocês já chegam no profissional, vocês já têm meio que essa mentalidade. E aí, até falando um pouco disso, eu queria te perguntar, assim, esse ano teve muita garotada que subiu pro profissional, e eu queria saber se vocês vendo isso de outras categorias, vocês falam, putz, um dia pode ser que seja eu lá, talvez a minha hora esteja chegando também. Como é que vocês veem isso? E eu queria saber também se vocês tiveram ou ainda têm contato com esses garotos que subiram para perguntar como é que é essa experiência, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Sim, então, o ano da pandemia, querendo ou não, assim, na minha visão, foi um ano que gerou muita oportunidade, porque os clubes entraram em uma crise maior do que muitos já estão, tiveram que parar de contratar estrelas, tiveram que recorrer à base. Do Corinthians, realmente subiram bastante moleques, assim. Hoje eu tenho contato assim, com 2 moleques que eram da minha categoria, que estão no profissional. Eles ainda não acabaram estreando, mas eles já estão treinando há uns 2 meses. Assim, não sei se você conhece, que é o Felipe Augusto, o atacante, e o Guilherme Bira, eles são do meu ano. São, assim, o Felipe é meu amigo, meu amigão, já dormiu em casa várias vezes. E claro que a gente fala, assim, a gente pergunta como que é lá, e o olho sempre brilha, assim, né? Eu já tive a oportunidade de treinar uma vez com o profissional e, pô, foi sensacional, assim, e eu quero mais, assim, é uma coisa que você vai lá e você vicia, assim, você quer estar lá com os caras. Hoje você vê muitos caras, você vê o Fagner, você vê o Cássio, são exemplos, são ídolos que conhecem o clube, que fizeram história no clube, e você olha e você fala, pô, eu quero ter a história desse cara, eu quero fazer o que esse cara ganhou. Então, com certeza, assim, para goleiro acaba sendo mais difícil, assim, ter. Claro que, assim, é mais difícil, mas também não é mais fácil. É mais difícil para você jogar, porque só joga um e tem. Só que você acaba tendo oportunidade de treino, que precisa de goleiro. Então, como te falei, eu fui uma vez e eu quero ir mais. Assim, é uma coisa que eu planejo estar lá sempre. E a gente pergunta, eu falo com o Felipe, eu pergunto, pô, e o Cássio, trata vocês bem? Pô, né? Ele fala, um cara sensacional, recepciona a gente bem. Claro que tem a brincadeira de raspar a cabeça lá, mas, pô, eu estando no profissional, eu deixo raspar a minha cabeça, fiquem à vontade. Então, acho que assim, tem muito moleque que subiu, tem muito moleque que tá na base, que tá esperando a chance. Acho que esse campeonato que tá para vir, sub-17, campeonato sub-20, vão ser muito importantes para a gente mostrar, muitos moleques mostrarem que merecem subir. E até porque é a hora que os clubes mais precisam. Quando o clube precisa da base, assim, eu falo assim que grandes chances, grandes responsabilidades são grandes chances. Então, você tem a responsabilidade de subir, você tem uma grande chance de se mostrar. Você tem que... Vou dar um exemplo. O Matheus Donelli, conhece? Eu conheço ele desde pequeno. Pô, foi uma baita responsabilidade ele entrar em um clássico contra o Palmeiras, o primeiro jogo dele. Só que foi uma grande chance também. Ele foi bem,
renovou o contrato. Então, você tem que sempre ver para esse lado. Até por conta do Covid, você nunca sabe quando vai ter crise de caso. O Atlético Paranaense mesmo, ano passado, os 4 goleiros pegaram, o moleque do Sub-20 teve que jogar jogo de Libertadores contra o Boca Juniors lá. E o moleque foi super bem. Então, o que a gente trabalha é para sempre estar esperto, sempre estar pronto para quando precisar lá. E é o nosso sonho, assim, a gente almeja estar lá, a gente almeja conviver com os caras. O brilho, a gente olha os nossos CT do lado do outro e a gente brinca. O muro tá perto, mas tá longe. Tipo, para você ter a oportunidade de chegar lá, você tem que trabalhar muito, mas tá bem perto também, assim. Então é aquele tá perto, mas tá longe. E você tem que ir trabalhando para tá do outro lado do muro. A gente brinca que lado de cá é bom, mas se de lá é melhor. Não, muito legal essa visão que você passou de que vocês trabalham sim para estarem prontos quando chegar o momento, porque isso é uma coisa que a gente que tá de fora assistindo se questiona muito se é a hora de colocar o moleque, porque vai que ele sente, mas não, pô, vocês estão se preparando para quando esse momento chegar, vocês estarem prontos. E eu acho que isso é muito importante, essa visão que você passou agora. E aí eu acho que já para encaminhar pro fim da nossa entrevista, eu queria te perguntar, qual que foi o melhor momento assim que você se recorda de você no Corinthians assim? O que te marcou até hoje assim na sua carreira dentro do clube? Assim, eu tive vários bons momentos, assim, acho que meu momento favorito é no Sub-13, quando a gente é campeão paulista, Sub-13, e é um clássico contra o Palmeiras, a final. A gente vinha invicto no Campeonato Paulista inteiro, chegamos na final, clássico contra o Palmeiras. A gente tinha eliminado o Santos já, time voando. Chegou o primeiro jogo contra o Palmeiras lá em Itu, lá no Novelli Júnior. O Palmeiras foi mandar o jogo lá. Não me lembro por quê, mas foi mandado lá. E foi um jogo que a gente perdeu 4-3 pro Palmeiras. Foi um jogo onde eu fui bem. Assim, por incrível que pareça, você fala, pô, o goleiro tomou 4 gols, mas eu fui bem, assim, eu tomei 3 gols de rebote, que eu defendi a primeira bola e sobrou. Só que a última bola do jogo, um escanteio para os caras, eles batem um escanteio, eu acabo tirando da área, só que eu não tiro forte. E o moleque chega devolvendo para a área, o cara faz o gol, faz o 4-3 do primeiro jogo. E eu fiquei muito triste, assim, acabei chorando na hora, uma coisa que você aprende com os seus, que com certeza hoje eu não faria, que é chorar na hora do campo. Você pode ficar, mas eu acho que você pode ficar triste, mas você não pode demonstrar na hora. E, tipo, fiquei bastante triste, mas tinha um outro jogo domingo que vem, e eu era o titular da equipe, tinha jogado o campeonato todo, e a equipe confiava em mim. E naquela semana, putz, o técnico de goleiro veio falar com os meus pais para tomarem cuidado comigo, para me darem apoio. E aí trabalhei a semana toda, assim, calmo. E aí chegou no dia, domingo de manhã, contra o Palmeiras na Fazendinha, segundo jogo. E aí minha mãe, eu indo no carro com a minha mãe, assim, indo pro Parque São Jorge, pelo jogo sem casa a gente não concentrou. Aí minha mãe falou, filho, relaxa, vai tranquilo, a gente tá aqui sempre. E se não der certo as coisas hoje, a gente continua aqui. E aí minha mãe brinca que ela nunca me viu tão tranquila, que eu virei para ela e falei, mãe, relaxa, já deu tudo certo. Eu falei antes do jogo. E aí teve o jogo, a gente ganhou 1-0, eu consegui fazer uma defesa cara a cara no final do jogo, fui super bem, a gente foi campeão paulista da categoria depois de muito tempo que o Corinthians não vencia. Até hoje é o último título da base dos campeonatos paulistas, é esse, o nosso Sub-13 em 2017. E ali foi um momento muito bom, porque eu vivi a vida do goleiro em uma semana. Na segunda eu estava sendo criticado por ter errado, por ter acabado falhando em um jogo contra o Palmeiras, e na outra segunda eu estava sendo elogiado, falando que eu fui o cara do jogo. E querendo ou não, eu não fui. E uma coisa que eu brinco, que eu não era nem tão ruim como na segunda e não era nem tão bom como na outra segunda. E eu acho que esse momento foi muito bom, que ali eu vi que eu realmente queria isso, assim. Porque eu passei uma semana ruim, assim, que, pô, as pessoas falando, duvidando, e acabei provando. E lá eu vi que
Lá eu realmente tive a noção que foi, pô, minha vida vai ser isso. É uma posição ingrata, mas eu gosto, eu quero estar. Então, é um momento que me marca, até por ser o último título, assim, que a minha categoria teve, eu jogando, indo bem, um clássico, e falando assim que eu não era nenhum nem outro, não era nem tão ruim, nem tão bom, é uma frase que meu pai me fala, assim, é uma coisa que eu levo para a vida. O dia que te falarem que você é ruim, horrível, você não é tão ruim como estão te falando. E o dia que falarem, nossa, você é fodido, você é muito bom, craque, batendo nas suas costas, você não é tão bom quanto estão te falando. Sempre tem alguém melhor que você. E o mundo, assim, as pessoas em torno, elas falam mesmo. Elas não têm medo de te criticar na segunda e te elogiar na outra segunda. Então, isso é uma coisa que meu pai sempre me orientou e é uma coisa que eu levo que no meu melhor momento eu não posso me achar que tem alguém que é melhor que eu. Alguém tá trabalhando mais. E quando falarem assim, nossa, putz, eu fiz um treino horrível, você foi um treino, eu não sou ruim daquele jeito, acontece. Nossa, tem 365 dias no ano. Se a gente tiver 365 dias bons, algo tá errado. A gente vai ter dia ruim. Então é uma coisa que esse foi o momento mais marcante, que foi a final do Sub-13 contra o Palmeiras, e aí por isso, porque eu acho que foi nesse momento que eu percebi que eu realmente queria aquilo para minha vida, que eu passei pelas coisas boas e pelas coisas ruins, e que eu queria aquilo para a sequência da minha vida. Cara, achei demais isso que você falou agora, porque eu acho que o futebol é muito dinâmico e tudo muda de uma hora para outra, então é realmente isso, principalmente pro goleiro, que querendo ou não, você meio que tá sozinho ali atrás, então meio que depende tudo de você. Então, primeiramente eu queria te agradecer por você ter participado dessa entrevista, foi muito legal conversar com você, você passou muita coisa sobre o clube, sobre você, e vai contribuir muito com a visão do pessoal que tá de fora. Então, mano, muito obrigado e é isso, mano, todo sucesso para você na sua carreira. É isso, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, sobre minha trajetória até aqui. Fico muito feliz mesmo, foi um prazer conversar com você, Thiago. E é isso, sempre que estamos aqui por que precisar, sempre dúvida, estou aqui, eu sou um cara que eu não tenho vergonha de falar, assim, às vezes eu até falo um pouco demais. Então, o prazer foi meu participar, achei super bacana e obrigado pelo convite.